Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo o livro São Francisco de Sales, Bispo de Genebra e Doutor da Igreja, escrito por Amadé de Mangerie. Estamos no capítulo 2, página 22. O Chablais, província da Saboia, é um maciço montanhoso que demora à margem meridional, hoje pertencente à França, do Lago de Genebra, estendendo-se de Hermance a oeste até Saint-Gingolph a leste. A reforma protestante ainda não havia penetrado nesse rincão pacífico quando, em 1535, os protestantes de Berne o invadiram, apossando-se da parte ocidental e das terras de Vaud e Gex, igualmente pertencente ao Ducado de Saboia. O pretexto dessa conquista era defender Genebra contra os ataques do Duque de Saboia. A invasão dos estados do Piemont pelas tropas de Francisco I reduzira o Duque à impotência, dando ocasião propícia aos hereges. Os verdadeiros motivos, porém, foram a ambição política e o fanatismo sectário dos berneses, que queriam, ao mesmo tempo, aumentar o próprio território e propagar o protestantismo pelo poder das armas. Nós estamos aqui nas guerras de religião do século XVI, né? Pouco antes do nascimento do São Francisco. Os novos senhores do Chablais interditaram o culto católico em todo o território conquistado. Expulsaram os sacerdotes que não quiseram apostatar, suprimiram as comunidades religiosas, confiscaram os bens eclesiásticos, destruíram as igrejas, ou as destinaram às práticas heréticas e substituíram os párocos por ministros protestantes. Mas esse negócio de destruir igreja católica, né? Começou com os protestantes, né? Hoje e outra, transformar a igreja em outra coisa, né? Tá certo? Que hoje a gente vê muito, né? Na França, principalmente, né? Transformar a igreja em restaurante, transformar a igreja em museu, né? Isso começou lá com os protestantes. A situação não melhorou quando, 29 anos mais tarde, em 1564, Emmanuel Philibert obteve dos berneses, mediante a renúncia a seus direitos sobre o território de Vaud, a restituição de Gex e do Chablais, pois tal restituição foi negociada sob a cláusula humilhante e iníqua da interdição do culto católico nas duas províncias. Em 1589, os senhores de Berne, aproveitando-se de uma desavença suscitada entre Henrique III e o novo duque Carlos Emanuel,
invadiram novamente o Chablais e aí praticaram todo o mal possível. O ataque, porém, foi vitoriosamente repelido e os berneses tiveram que assinar em Nyon um novo tratado que restabeleceu em toda parte o culto católico e limitou a 3 cidades o exercício do culto protestante. Pouco tempo depois, os berneses, apoiados pelos protestantes de Genebra, recomeçaram seus ataques, voltados dessa vez para o território de Gex. Deste modo, eles mesmos libertaram o duque das condições de um tratado que eles próprios haviam sido os primeiros a violar. Apenas concluídas as negociações, o duque compreendeu que o dever de príncipe cristão e os interesses da segurança política lhe impunham favorecer a volta dos habitantes daquela região à fé católica, que a mais injustificável das violências tinha extinguido nos lares havia meio século. Pediu imediatamente missionários ao bispo, que se apressou em mandar a Thonon, capital do Chablais, um sacerdote piedoso, munido do título e das faculdades de pároco. Essa primeira missão resultou no mais completo desastre. A população herética, entendendo a seu modo a liberdade de culto concedida aos católicos pelo Tratado de Nyon, insurgiu-se, chamou soldados de Genebra e de Berna, que destruíram a fortaleza que dominava a cidade, obrigando, dessa forma, o pároco a retirar-se sem nada haver conseguido. O bispo, que era um santo homem, não pensou um momento sequer em abandonar a partida e desesperar da volta ao redil dessas ovelhas desgarradas. Refletiu muito, orou ainda mais e decidiu-se a convocar seu conselho de guerra, isto é, a Assembleia dos Cônegos, dos sacerdotes mais ilustres e virtuosos. Expôs-lhes a situação em toda a sua gravidade e em todos os seus perigos, e terminou seu discurso com essas nobres palavras, que ao mesmo tempo inflamavam a coragem e pediam conselho. Vamos ver o bispo, né? O grande bispo, o bispo santo. É verdade que é necessário empreender grandes trabalhos e afrontar perigos capazes de abater a coragem mais intrépida. Mas se todos os dias o atrativo do lucro leva os negociantes a desafiarem as tempestades e os escolhos do oceano, se a vista dos perigos e o receio dos trabalhos não os afasta, os ministros de Jesus Cristo, que fitam alvos muito mais elevados, isto é, os grandes interesses da glória de Deus e da salvação das almas, poderiam, por uma fraqueza lamentável, recuar ante os perigos e os obstáculos? Considero muito o meu clero para duvidar um só instante de que encontrarei nele homens corajosos, prontos a todo o sacrifício em prol da conversão dos hereges. A coragem só, bem sei, não basta. É preciso um conjunto de raros predicados para a realização de uma obra tão importante e tão difícil. Foi esta consideração que me levou a vos reunir aqui, para receber as luzes dos vossos conselhos e para vos perguntar quais são aqueles em que, no vosso modo de entender, poderei encontrar boa vontade e meios para o cabal desempenho dessa missão. Esse aqui era um bispo preocupado na conversão das almas, né? Para além das questões da guerra, né? E aqui ele chama a atenção de uma coisa muito interessante, que foi o motivo, que foi o tema
do evangelho da missa do domingo passado, né, do 8º domingo, depois de Pentecostes, né? Ele fala assim: mas se todos os dias o atrativo do lucro leva os negociantes a desafiar as tempestades e os escolhos do oceano, se a vista dos perigos e o receio dos trabalhos não os afasta, os ministros de Jesus Cristo, que fitam alvos muito mais elevados, isto é, os grandes interesses da glória de Deus e da salvação das almas, poderiam, por uma fraqueza lamentável, recuar ante os perigos e os obstáculos. Ele está comparando aqui, né, os filhos das trevas, que são muito aplicados nas consecuções dos seus objetivos, né, com os filhos da luz, que devem ser também tão ou mais aplicados, né, em seus objetivos, que é a salvação das almas e a glória de Deus, do que os filhos das trevas, né? Certo? Então ele está. Isso aqui é uma declaração, um chamado à guerra, né? A guerra no bom sentido, né? A guerra para a glória de Deus, né? A guerra santa. Pela ordem de precedência, devia falar primeiro o jovem preboste. Levantou-se, pois, e disse essas breves e tocantes palavras: Monsenhor, se me julgais capaz dessa missão, e se me ordenais empreendê-la, obedeço com toda prontidão, e me sentirei feliz pela vossa escolha. In verbo tuo laxabo rete. O venerando e virtuoso prelado esperava esta resposta e imediatamente aceitou o oferecimento de Francisco e o admitiu não somente como simples membro, mas sim como chefe da missão. Se me faltasseis, disse o bispo, sentir-me-ia obrigado, apesar de minhas poucas forças e de minha delicada saúde, a tomar sobre os meus ombros esse pesado fardo. Eu vos agradeço por me desobrigardes desse encargo. Assim, como um oficial não pede o consentimento paterno quando se trata de aceitar uma comissão do seu general, Francisco não o pediu a seu pai nessa emergência, como já o fizera anteriormente ao abraçar o Estado eclesiástico. Então, aqui uma parte da vida de São Francisco de Sales é decidida, não é? São Francisco de Sales, ele se dedicou a duas grandes missões na vida. Uma delas é essa: a conversão dos protestantes, né? Uma coisa grandiosa, nós veremos, né? Porque por causa do momento, né, em que ele vivia, né? Do calor da guerra que principalmente calvinistas, esses protestantes aqui são calvinistas, né? Cruéis, né? Não pensavam duas vezes em matar, em saquear, em destruir tudo que era católico, né? Nós não estamos nessa época, não se está aqui a discutir sutilezas teológicas, né? Isso o Concílio de Trento está fazendo nesse momento, né? Mas aqui se trata de uma região de guerra, né? Guerra de religião, né? Então isso vai definir
um dos dois grandes aspectos dessa santidade, né, que se personificou em São Francisco de Sales. Mas o senhor de Boisy, que não hesitaria em marchar para o combate e em fazer marchar toda a sua família a serviço do seu príncipe e em nome da honra militar, não podia compreender a glória e o heroísmo do apostolado. Desde o momento em que a notícia da resolução tomada pelo bispo chegou ao castelo de Sales, correu a rédea solta para Annecy, resolvido a empregar todos os meios possíveis para evitar um gesto que ele considerava um verdadeiro ato de loucura, gesto do filho dele, né? Dirigiu-se primeiro à moradia do filho, na esperança de ganhá-lo à sua causa, depois de despender grandes esforços. Nenhum trabalho lhe custou comover o coração terno e delicado do filho, mas não conseguiu dobrar uma vontade decidida a se consagrar por completo ao serviço de Deus e ao bem das almas. Foi então entender-se com o bispo e lançou-se aos pés do venerando prelado, de quem se sentia estimado. Procurou fazer-lhe ver que, se havia renunciado a conservar ao pé de si o filho primogênito, para ampará-lo na velhice e perpetuar-lhe as tradições da família, não podia compreender que, em pagamento de tamanho sacrifício, o levasse tão depressa ao martírio. Abre aspas, não posso permitir, acrescentou, que o mandeis ao matadouro, como uma vítima para ser dilacerada pelos lobos, fecha aspas. Então aqui dá para perceber, né, todo esse empreendimento, né? Quer dizer, o que o pai está falando aqui, veja, o pai era um guerreiro, né? O pai estava entendendo exatamente a situação toda da luta dos calvinistas, e ele estava sabendo os perigos que o filho corria, né? O prelado, profundamente comovido, guardou o silêncio, ao passo que Francisco, com respeitosa firmeza, lhe recordava o caráter sagrado do juramento que o prendia à igreja. O senhor de Boisy insistia com redobrado vigor e o bispo parou um momento para refletir. Abre aspas. Sede firme, monsenhor, exclamou o novel apóstolo. Que quereis, então, que me torne indigno do reino de Deus? Levei a mão ao arado e quereis que retroceda por considerações humanas? Fecha aspas. Então, o bispo ficou tocado pelos argumentos do pai, né? E aí o filho fala isso para o bispo, né? O filho, São Francisco de Sales. O padre Francisco de Sales, né? Chamado ao austero desempenho do dever, o bispo tomou a palavra e empregou todos os argumentos capazes de tocar o coração de um bom cristão. Lembrou finalmente que Deus, depois de aceitar a submissão de Abraão, poupou o sacrifício de seu querido Isaac. Não pretendo, respondeu o senhor de Boisy, resistir à vontade de Deus, mas também não quero ser homicida de meu filho. Não sou digno de que venha um anjo a parar o golpe que poderia sacrificar o novo Isaac. Eis porque recuso consentir nessa imolação e me oponho na parte que me toca. Deus, porém, faça como lhe apraz. Então imagina
o drama dessa situação, né? O drama, inclusive, do senhor de Boaz, né? Como pai, né? Aqui sacrifício, né? O Deus está chamando, né? O senhor de Boaz nesse momento, né? Que ele, enfim, tudo levava a crer, as considerações todas humanas levavam a crer que esse empreendimento que o filho estava, no qual o filho estava entrando, né, era um empreendimento de martírio, né? Ele não ia sair vivo disso, né? Francisco, que via seu querido pai quase rendido, prostrou-se aos pés, pedindo-lhe a bênção. Meu filho, respondeu-lhe o pai, tenho recebido muitas vezes a tua bênção na Santa Missa, no confessionário e nos sermões. Deus me livre de te amaldiçoar, corporal ou espiritualmente. Mas fica certo, para esta empresa não concedo a minha bênção, nem dou o meu consentimento. Essa foi a decisão do pai, né? E manteve a palavra, apesar da intervenção de seus melhores amigos, que enviados por ele, a fim de tentar novas investidas contra a resolução de seu filho, voltaram conquistados pela causa em prol da qual este ia combater. Ao partir para a missão do Chablais, Francisco teve como último adeus a amargura de se pôr a caminho sem a bênção paterna. Hoje, quando a gente lê isso, né, com o espírito nosso, do nosso tempo, né, isso parece um detalhe tão insignificante, né, que filho hoje pede a bênção do pai para fazer qualquer coisa, né? Mas isso, na época, e na família nobre a que pertencia São Francisco, isso era muito importante. Isso era fundamental para qualquer filho, ter a bênção do seu pai para fazer alguma coisa, né? E mesmo assim, Francisco não a obteve, né? E ele partiu a si mesmo, né? Antes, então imagina também, né? O que se passava no coração do padre Francisco de Sales, né? Que tipo de emoção, que tipo de tormenta, né, estava acontecendo no interior, no coração, na mente de São Francisco de Sales, né? Antes de acompanhar ao nosso herói nessa viagem tão generosamente empreendida e tão dolorosamente iniciada, queremos dizer algo sobre o senhor de Boaz, para que ele não seja julgado pelas palavras em que a fraqueza humana, a obstinação e talvez o mau humor venceram o amor paternal. Antecipemos um intervalo de 7 anos e veremos como ele soube morrer aos 79 anos de idade. Então nós estamos adiantando o tempo aqui, né? Francisco era então coadjutor do bispo de Genebra e pregava a quaresma em Annecy. Annecy foi a cidade querida de São Francisco de Sales, né? Ele se referia a ela como a querida Nessi. Então, Francisco era então
coadjutor do bispo de Genebra, e pregava a quaresma em Annecy. Uma moléstia grave manifestou-se subitamente e Francisco acudiu pressuroso. Ouviu a confissão geral de seu pai e ministrou-lhe várias vezes a Sagrada Comunhão. Que coisa bonita isso, né? O filho socorrendo espiritualmente o pai, né? Passada a grande mágoa que experimentara ao ver o filho primogênito tomar o caminho do santuário, o bom velho agradecia a Deus do fundo de sua alma o haver-lhe concedido tal apoio e tamanha consolação no derradeiro transe. Enquanto isso, o dever de Estado chamava Francisco à continuação das prédicas interrompidas. Os médicos consultados asseguraram que a enfermidade se prolongaria até o tempo da Páscoa. Pai e filho tiveram a necessária coragem para a separação. O mal, porém, agravou-se muito mais rapidamente do que fora previsto. Nem sequer deu tempo a que o bispo coadjutor fosse chamado. O Sr. de Boaz recebeu os últimos sacramentos com toda piedade. Depois, este velho cavaleiro que deixara parte do seu coração nos campos de batalha, estremeceu subitamente como se escutasse o fragor de um combate e vendo as pessoas da família que em prantos cercavam seu leito, chamou um de seus filhos, Galois de Sales, e lhe disse, abre aspas, ó, tu, herdeiro de minha coragem, afasta daqui todas essas mulheres, levanta-me e traz-me as minhas armas. Não é digno de um soldado que afrontou a morte nos campos de batalha, morrer no leito entre mulheres chorosas. Fecha aspas. Foi o último arranco da altivez humana. Um instante depois, o orgulho militar se apagava diante da humildade cristã. As últimas horas passou-as em união com Deus, osculando com amor o crucifixo. Quando conheceu que o fim estava próximo, mandou chamar os filhos e abençoou-os. Suas derradeiras palavras foram para legar sua veneração e seu amor à nobre e santa companheira que lhes sobrevivia, e para lhes ordenar que honrassem como um pai e seguisse como a um guia sagrado o filho ausente, que outrora tanto disputara a Deus. Assim compensou largamente a bênção recusada 7 anos antes, na hora da partida para a espinhosa missão do Chablais. Deste modo, as almas retas e cristãs sabem levar tudo a bom termo. É muito emocionante isso, né? Esse fim de vida do pai de São Francisco de Sales, né? Então, aquela recusa da bênção, como eu estava dizendo, né, é uma coisa gravíssima, né, em termos da época, né? Hoje, como eu disse, isso não valeria nada, né? Mas na época era uma coisa terrível, né? E ele soube compensar, né, isso tudo com a morte, uma santa morte, né? Na ausência do filho, né? Na ausência do filho. Então esse foi o drama, né? Na vida do Sr. de Boaz e também na vida do seu filho, né? O padre Francisco de Sales, né? Então, capítulo 3 agora. A 14 de setembro de 1594,
festa da exaltação da Santa Cruz, Francisco e o cônego Luís de Sales, seu primo, partiram para o Chablé, a pé, sem criados e quase sem dinheiro. Então aqui é o início da missão dele no Chablé, né? Pernoitaram no castelo de Alinges, que o barão de Hermans ocupava, em nome do duque de Saboia, com uma guarnição de soldados católicos. Lembra que o Francisco de Sales, recém-saído de um doutorado em Direito, né, recusou o cargo no Senado de Saboia. Né, no Senado de Saboia. Tá certo? Ele podia ser um nobre, certamente um grande senador, um grande nobre de Saboia. Tá certo? E agora ele tomou outro rumo. E agora o que a gente vê é ele, um simples padre, com seu primo, né, partindo para o Chablé, né, que era na região de Saboia, a pé, sem criados e sem dinheiro. Esse foi o destino que ele escolheu, né? Então, ele pernoitou no castelo do barão de Hermans, né? Aí se instalaram durante o tempo da missão para não se exporem a um perigo certo e inútil. No dia seguinte entraram na cidade de Thonon, que distava légua e meia. Chegados à cidade, dirigiram-se para a casa do procurador fiscal, que era um homem às direitas. Nessa mesma casa, passaram em revista o rebanho católico. Ao todo, notem bem, ao todo, 15 pessoas. Vacilantes na fé, mas que, animadas pelas exortações dos missionários, prometeram formar o primeiro núcleo de ouvintes da palavra divina. Então, nessa cidade dominada, arrasada pelos calvinistas, ainda restavam 15 vacilantes católicos. Os dois arautos do Evangelho começaram imediatamente a pregar na cidade e pelos campos, mas os ensinamentos da verdade se perdiam no vácuo. Não conseguiram atrair nenhum protestante às instruções. Tal era a vigilância dos pastores calvinistas, e tão negras eram as cores com que os hereges haviam pintado os dois sacerdotes. Além disso, começaram a circular, dentro em pouco, os boatos mais alarmantes acerca da segurança pessoal dos dois missionários. Apesar de tudo isso, eles não esmoreceram nesse apostolado estéril, que o percurso cotidiano de Alinges a Thonon tornava por demais laborioso. Veio o rigor do inverno. Os lobos, em alcateias, percorriam os campos cobertos de neve. Uma noite, para escapar-lhes aos dentes, Francisco teve que trepar em uma árvore. Ao amanhecer, quando desceu desse refúgio, semi-morto de frio, ali mesmo teria terminado sua carreira apostólica, se não fora a caridade de alguns camponeses calvinistas, que o levaram para casa e o reconfortaram. O generoso apóstolo pagou-lhes a caridade, lançando em suas almas o germe da futura conversão. Os lobos
esfaimados e o frio hibernal não eram o perigo mais grave. A 8 de janeiro de 1595, então veja bem, nós estamos, a partida foi a 14 de setembro de 1594. Aqui nós já estamos 3 meses depois, né? 8 de janeiro de 1595, um protestante que jurara matá-lo esperou 3 vezes para lhe roubar a vida. 3 vezes a espingarda negou o fogo. A seguir, agenciou os sicários e preparou uma emboscada em lugar por onde devia passar o novel apóstolo. Mais tarde, tocado da graça, esse homem converteu-se e, sob juramento, narrou ele mesmo no processo de beatificação do bispo de Genebra a história de suas tentativas criminosas, que felizmente resultaram estéreis. Corria o tempo e a situação não se alterava para melhor. Humanamente falando, era para desesperar, e o Sr. de Boisy tinha plena justificação quando, entre súplice e imperativo, escrevia ao filho: não posso senão louvar o vosso zelo, mas não vejo que produza algo de bom. Já fizeste muito mais do que era necessário. As pessoas mais sensatas e mais sábias dizem abertamente que a vossa perseverança degenerou em louca obstinação e que é tentar a Deus suportar um trabalho tão acima das vossas forças. Esse povo só aceitará a fé católica se lhe for imposta pela força das armas. Por isso vos conjuro a pôr termo, quanto antes, às minhas inquietações e aos meus temores, regressando ao seio da família, que anseia por vos acolher, principalmente por causa de vossa mãe, que está morta de desejos de vos ver e que teme perder-vos de uma vez. Se, porém, os meus pedidos de nada adiantarem, em nome da minha autoridade paterna, ordeno-vos que regresseis para aqui imediatamente. Então o pai ainda mantinha a pressão sobre o filho, né? E é curioso, né, o argumento que ele usa aqui, que é o argumento, coitado, ele estava, enfim, usando tudo que ele podia, né? Mas é curioso que ele fala aqui o seguinte: as pessoas mais sábias, mais sensatas e mais sábias dizem abertamente que a vossa perseverança degenerou em louca obstinação. Então são as pessoas de bom senso, né? E de sabedoria. Sabedoria mundana, né? E São Francisco não tinha nada de obstinado, no sentido pejorativo do termo, né? Francisco, sem usar de longos e inúteis argumentos, contentou-se com mandar respeitosamente seu pai entender-se com o bispo que o enviara a tal missão, que era o único que o podia dispensar daquele encargo. E ao mesmo tempo dizia a um amigo de inteira confiança, abre aspas, meu caro irmão, estou ainda no começo de um trabalho e quero esperar em Deus contra todas as esperanças humanas. Olha que coisa sensacional, né? Esperar em Deus contra todas as esperanças humanas. Então, aqui é aquele momento, né, na vida dos santos, eu estava comentando isso ontem, né, em que nós vemos como se passa na cabeça dos santos
essas preocupações que nós temos, né, com a situação do mundo, com a situação da nossa família, com a situação dos nossos filhos, né? E quanto que a gente usa de argumentos humanos, né, para analisar a situação, e nunca nós tomamos a decisão que o padre Francisco de Sales toma aqui, né? Que é esperar em Deus contra todas as esperanças humanas. Então, claro que ele não era louco, não é? E claro que se o bispo tivesse mandado ele voltar, ele voltaria. Ele está sob a obediência do bispo, né? Mas não, nenhuma consideração humana o faria voltar, nem esse pedido choroso, esse pedido tão que certamente tocou tanto o coração dele, né, esse pedido do pai dele, né? E, inclusive que estava ordenando-o a voltar. Então ele tinha, se não fosse a situação geral envolvida, ele teria obedecido ao pai, né? Teria obedecido ao pai, né? Porque a obediência ao pai, ela não se resumia, né, naquela época pelo menos, né, de homens honrados, né, a fase da infância. O pai tinha poder sobre os filhos nas outras épocas também, e o exercia. E ele entendia isso. Mas ele agora, ele não podia obedecer apenas ao pai, né? Ele tinha uma missão dada pelo bispo, ele era um padre da igreja. Ele devia obedecer principalmente ao poder espiritual que estava sobre ele, né? Então, são essas decisões, são essa perspectiva da vida que torna a pessoa, depois da sua vida, um santo, né? Certo? Não só isso, depois o trabalho que ele vai fazer aqui, porque nós vamos ver ainda muita coisa que ele vai fazer aqui na conversão dos protestantes da região aí de Genebra, né? Então eu termino aqui eu estou no meio da página 31, a leitura de hoje, né? Com essa decisão, né, do Padre Francisco: esperar em Deus contra todas as esperanças humanas. Tudo levava a crer que esse trabalho que ele estava fazendo não daria em nada. Né? Em nada. Ninguém estava escutando o Padre Francisco e o seu primo. Né? E portanto, era 6 meses depois que ele estava lá, 3, 4 meses depois, não tinha nada. Ele não poderia apresentar nada como resultado do trabalho, né? E mesmo assim, ele ficou lá. Nós vamos ver o que disso vai surgir, né? Pois bem, pergunto agora se vocês têm alguma observação a respeito da leitura de hoje, ou comentário, ou enfim. Professor, essa reforma protestante, ela teve esse sucesso todo porque, concomitantemente, a imprensa estava sendo inventada, é isso? Por que ela se espalhou tão rápido? É porque todos os príncipes, principalmente da Alemanha e depois lá em Genebra, eles queriam os bens da igreja. O interesse era puramente material, né? Por parte dos príncipes, né? Que bancaram, né, a reforma protestante, né?
a, a, essa foi a razão mais forte, né, da reforma. Além disso, os protestantes, o que se descobriu, né, o que os católicos na época descobriram é que se eles se tornassem protestantes, a vida deles ia ficar muito melhor, né? Os religiosos, por exemplo, que se tornaram protestantes, eles simplesmente saíram dos mosteiros e começaram a viver uma vida normal, né? Uma vida normal no seguinte sentido: freiras se casavam, ou freiras se prostituíam, os monges passaram a ter, os monges católicos que convertiam, né, passaram a ter uma vida devassa, né? Os católicos que antes tinham, pelo menos em vista, um código moral da Igreja Católica, passaram a poder considerar a Bíblia como um livro de livre interpretação. Então a vida ficou muito melhor, né, para o povo que se convertia, né? Além disso, nós não podemos desconhecer a situação que a igreja se encontrava, né, na época, né? Isso também teve uma grande influência na conversão das pessoas. Mas, sob o ponto de vista da nobreza, principalmente na Alemanha e na Suíça, a questão foi toda de saque dos bens da igreja. Simplesmente assim. E vocês vejam que os príncipes, eles agiam militarmente. Eles iam conquistando territórios para o protestantismo com poder militar. Poder militar. Então essa história é mais uma vez a história de que existe, isso é uma característica humana. Existe um poder temporal, existe um poder espiritual. Tá certo? O poder espiritual pode estar ligado a Deus, a nossa Trindade Santa, a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ao reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, ou pode estar ligado ao príncipe da mentira. É um poder espiritual também. Não existe a menor possibilidade de um poder temporal não estar ligado a um poder espiritual. O problema é a qual poder este poder temporal está ligado, né? Quando no mundo o poder temporal esteve ligado ao poder espiritual de Deus, o verdadeiro Deus, a Igreja Católica, né, as coisas andaram de forma correta. Quando começou, agora na Renascença, a quebra da cristandade, o poder temporal poderia agora se ligar a outro poder espiritual. Não existe nenhum poder temporal que esteja alheio ou independente de um poder espiritual, né? E hoje a gente pode muito bem saber a qual poder espiritual está ligado o poder temporal no mundo, né? Então, aqui houve uma escolha de grande parte da Europa, de se ligar ao poder espiritual do demônio. E eles se ligaram e lutaram com todas as forças temporais contra a igreja, né? E nós vamos ver o nosso santo nessa luta. É aqui que se coloca São Francisco de Sales, né? Na luta contra o protestantismo, que é quer dizer, hoje, se a gente fala que o protestantismo é uma heresia, do jeito que está a igreja para esses católicos modernistas, né, eles nem suportam essa afirmação, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com católicos, né, modernistas, bem intencionados,
que me disseram que é muito exagero também a gente falar que os protestantes são hereges, né? Poxa, mas não é assim. Eles, vocês vejam que a coisa apavorante do nosso tempo é que nós achamos que os protestantes são os responsáveis do ponto de vista espiritual, né, por essa criação histórica da democracia nos Estados Unidos, né? Muita gente fala, né, isso, que a democracia nos Estados Unidos é uma democracia sustentada pelos valores protestantes. Bom, o protestante nunca foi ligado à democracia, ele foi sempre ligado à tirania. O que o Calvino fez em Genebra é uma coisa absolutamente extraordinária, né? A ditadura teocrática que Calvino construiu em Genebra é uma coisa impressionante, né? Esses são os hereges, que hoje nós estamos de mãozinhas dadas com eles em todas as áreas, no aspecto político, e curiosamente nesse tal de movimento pró-vida, né, que tem por aí, é tudo protestante junto com um católico lutando nesse movimento pró-vida, né, no Brasil e no mundo inteiro. Só que esse movimento não é pró-vida eterna, né? Porque as pessoas lutam muito meritoriamente contra o aborto. Mas depois que a criança nasce, como esse movimento é protestante e católico, ninguém se preocupa em converter essa almazinha que nasceu para o caminho correto, para a religião verdadeira. Porque nesse meio não tem muito a noção de religião verdadeira, né? Então hoje nós somos os irmãozinhos, os protestantes são os irmãos separados, né? Certo? Não assim na época de São Francisco de Sales, não assim. Sim, Ana Paula ou Márcio levantaram a mão aí. Levantou a mão. Oi, professor, sou eu. Tudo bom? Salve, Maria. Salve. Essa história do São Francisco de Sales faz a gente também pensar paralelamente como é que é a situação religiosa e espiritual aqui no Brasil, né? Primeiro, começa entregando o poder espiritual ao reinado dos procuradores do cão, né? A maçonaria. E daí, obviamente, entregando ao cão. Depois, essa quantidade de protestantes, principalmente de linha calvinista aqui no Brasil. Aliás, é um pessoal meio estranho que fica pulando de igreja em igreja, né? Só muda o nomezinho, pula para todas as igrejas, só não pula para a católica, né? O serviço de propaganda anticatólico deles é o mais importante. E eu queria que, se eu pudesse fazer uma avaliação para nós, rapidamente, claro, da situação espiritual do Brasil em termos de... Muita gente está falando, o Brasil é um país conservador e cristão, de maioria direita e conservadora. Eu, pessoalmente, não vejo que o país seja cristão, nem do lado dos protestantes, muito aguado do lado católico. Não, eu vejo que não tem nada de direita. Talvez seja aquela situação que o americano chama de bandwagoner, né? O caronista, né? O que pega carona no vagão do trem. O surfista da onda conservadora, virou uma modinha ser conservador, né? O pessoal petista arrependido, né? E também que de conservador não tem nada, é um bando de cripto-liberal, cripto-feminista. Ou seja, a situação está calamitosa, né? Mas se eu puder fazer uma avaliação melhor do que eu, comparado aí... Claro, a gente viu o que aconteceu na Suíça, na Alemanha, nos vídeos de história, nos bons vídeos de história, na verdade. E aí, se eu puder fazer um panorama geral da nossa situação lastimável aqui. Muito obrigado, hein? Isso aí, Márcio. Obrigado pelo seu comentário. Não, o Brasil é... o Brasil é uma coisa curiosíssima, né?
uma boa referência ao nosso catolicismo é o Casagrande Senzala. Casagrande Senzala, ele descreve bem como é que era o catolicismo aqui, né, no século XIX. Né? Como é que era as práticas católicas, né? De um modo geral, né? Nós tivemos grandes homens católicos, de uma santidade muito grande, grandes bispos, né? Mas o povo, gente, o povo brasileiro, ele estraga qualquer coisa, né? Nada vinga aqui com grande vitalidade, né? Com relação a essa coisa da direita, que nós somos conservadores, etc., é uma coisa muito curiosa, né? Porque assim, precisa conhecer um pouco da história política do Brasil para a gente ver que esse conservadorismo brasileiro, ele se parece muito, tem muitas características, né, do conservadorismo inglês, né? O conservadorismo inglês, que é um conservadorismo que os autores desse conservadorismo estão muito em moda no Brasil, né? E o conservador inglês, eu sempre resumo o seguinte: o conservador inglês, ele se aproxima da religião, principalmente do protestantismo, com uma visão utilitária da religião. Quer dizer, ele prega valores religiosos não como aqueles que vão levar à salvação da sua alma, mas aqueles que vão estabilizar a sociedade política. Ou seja, eles consideram que um povo religioso é um povo que dá estabilidade política. Não importa a religião, sabe? No caso ocidental, a religião é cristã, a tal religião cristã, né? Os valores cristãos, então, são muito, digamos assim, privilegiados no conservadorismo. Porque ele dá estabilidade, não porque eles são fundamentais para a salvação eterna. Ele dá estabilidade política, quer dizer, é muito melhor que uma sociedade seja composta de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras, de pessoas cumpridoras dos deveres, de pessoas pacatas, de pessoas amigas, enfim, toda essa coisa externa que é elogiada pelo conservadorismo não tem nada a ver com a salvação da nossa alma. Nada, nada, nada. É uma espécie de a religião vista do ponto de vista utilitário, né? E vocês vejam que todos os, digamos assim, vamos dizer que vamos pegar aqui no Brasil hoje, digamos assim, as pessoas que pregam esse conservadorismo, né? Tem uma parte delas que é protestante, de vários. Tem um cara que faz muito sucesso hoje em dia no Brasil, que é evangélico, né? Ele, inclusive, eu acho que ele é membro da igreja da Lagoinha aqui, embora que, morando nos Estados Unidos, parece que a igreja da Lagoinha aqui de Belo Horizonte tem uma igreja em Miami. Esse indivíduo é protestante. Ele é o mais, digamos assim, o mais conservador, digamos assim, com pedigree, né? Que fala em nome do conservadorismo, elogia os Estados Unidos até não poder mais, né? Que é o neto do general Figueiredo, né? Que foi presidente do Brasil. Se você olhar para todos os lados, você vai ver protestantes ou filoprotestantes, né? Alguns católicos
E você tem aí uma parte ligada talvez a família real brasileira, né? Que é ligada à TFP, que foi ligada à maçonaria na época da família real, né? Você tem quem mais? Quem mais? Quem mais? É por aí, né? Uma outra. Pessoas que a gente não sabe nem a religião delas, né? Os comentaristas, por exemplo, da empresa jornalística que se diz de direita, né? Que é a Jovem Pan. Aqueles comentaristas, ninguém sabe a religião deles, né? Talvez ligados ao protestantismo, eu não duvido que esteja, porque eles não fazem nenhum tipo de comentário, né, religioso. É claro que se invade uma igreja, eles ficam todos lá, nossa, invadiu a igreja, não pode, isso tá, mas porque é a liberdade de culto, né? Eles sempre levantam o argumento da liberdade de culto, então não pode invadir a igreja. Então, no Brasil, e o que acontece com os católicos tradicionais no Brasil? O que acontece conosco aqui? Estamos conversando. Nós não somos conservadores. Nós não podemos alegar que somos conservadores. Não é? Isso é um absurdo para nós católicos, alegarmos sermos conservadores. Nós não somos conservadores. Tá certo? Não somos. Longe disso. Aí o que nós somos? Nós somos católicos. Não é? Você vê o atual presidente, que se diz de direita, ele tem uma esposa evangélica, né? Ele próprio é evangélico, está de mão dada com tudo quanto é líder de igreja evangélica no Brasil, né? Então, assim, para mim conservador, para mim é herege, é protestante, de um modo geral, né? No Brasil nunca teve uma tradição assim minimamente conservadora, porque o conservadorismo é uma denominação absolutamente maluca. Todo mundo sonha em ser conservador. Tem curso de conservadorismo no Brasil, gente. Tem curso de conservadorismo, né? Então, e tem youtubers, canais conservadores no Brasil. Tipo assim, Brasil Paralelo, conservador. Se a gente for ver o que é aquilo ali, eu não sei o que é aquilo. O que aqueles meninos são? Católicos? Qual que é a denominação protestante que eles pertencem? Então, do ponto de vista religioso, o conservadorismo é simplesmente uma excrescência, né? Então, assim, muito menos do que a classificação de direita e esquerda, né? Direita e esquerda é um negócio absolutamente sem sentido para nós católicos, né? Para nós que acreditamos no reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, isso aí para nós é... Então, nós estamos longe, muito longe de ser um país católico. Para mim, o catolicismo no Brasil de um lado, aparência, não é? É um catolicismo de fachada, é um catolicismo emocional, na melhor das hipóteses, né? Nós não temos nenhuma tradição disso, nós não temos nenhuma tradição de reinado católico, por exemplo, ou alguma coisa assim. O Império acabou praticamente com a Igreja Católica no século XIX, né? Vocês vejam que a própria Igreja ela apoiou os republicanos, porque se continuasse a monarquia, a Igreja ia ser destruída no Brasil. Há quem analise, e eu concedo que é uma análise interessante, que se a princesa Isabel tivesse sucedido a Dom Pedro II, talvez as coisas mudassem, porque ela era realmente uma católica fervorosa, né? Eu não estou dizendo que não houve
baluartes do catolicismo no Brasil, não estou dizendo, mas no fundo, para o povo, esse catolicismo do povo, ele nunca passou de uma água com açúcar. Não é? Embora festas católicas sempre existiram, grandes procissões católicas, o movimento mariano no Brasil foi extraordinário. Estou querendo dizer, não estou querendo tirar o valor, né, de grandes católicos que houveram e da população simples do interior do Brasil, né, com as suas devoções extraordinárias e tudo mais. Né? Digo assim, isso nunca... esse fervor católico brasileiro nunca atingiu a classe intelectual, a classe dirigente, a classe política. Né? Então, assim, é por aí que eu penso sobre isso. Né? Muito resumidamente. Sem querer fazer nenhuma injustiça com os nossos grandes figuras, né? Dom Vital, enfim, os grandes bispos brasileiros. E mesmo no Dom Sigô, aqui, bispo de Diamantina, são figuras extraordinárias, mas são figuras extraordinárias numa situação de lastimável. Né? Muito obrigado pelo comentário, excelente. O senhor traduziu muito bem meu pensamento também, que eu também me sinto extremamente incomodado com isso. E outra coisa que incomoda, esse indiferentismo, esse relaxamento na fé e nos costumes, obviamente isso pode trazer a gente vê que traz consequências visíveis, né, na vida social, econômica, política, sem contar na vida espiritual da nação. Agora, Deus não deixa um povo seu apostatar e passar impune, né? Não. Aquela tríade de guerra, fome e peste do Apocalipse, a gente vê que aconteceu no Antigo Testamento e em várias outras nações cristãs que relaxaram, né? Veja o que está acontecendo na França, né? Sim, França e outros lugares também, né? Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, assim, não querendo delongar demais. E você veja... Gostei muito do comentário, obrigado. Você veja, Márcio, coisa interessante, né? Recentemente, em 2 ocasiões, uma em janeiro e a outra agora em julho, um caminhão pegou fogo e atrás do caminhão tinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em 2 situações. Uma foi em janeiro, a outra agora recentemente. E a parte que estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida não queimou. Tá? Quer dizer, todo o caminhão queimou, enfim. As fotos são impressionantes, né? E você vê que isso é uma sutileza de Nossa Senhora, né? Dizendo assim, olha, eu tô aqui, eu tô vendo o que está acontecendo, né? Eu sou a mãe do Brasil, não é? Eu sou a protetora do Brasil e eu estou vendo as coisas acontecerem, né? Então, Deus está vendo tudo o que está acontecendo, né? Na terra de Santa Cruz, né? Porque o Brasil, vocês vejam que coisa incrível, né? Que coisa incrível. Uma das primeiras coisas que aconteceu no Brasil, né, antes de qualquer outra, foi uma missa. Foi uma missa. Nosso país era chamado Terra da Santa Cruz. Né? Então, o Brasil tem um papel que ele não está assumindo. Né? Ele não está assumindo esse papel. Ele pode não assumir. Nós temos liberdade para não assumir. Né? Mas ele tem um destino que a história nos dá, que Deus nos deu esse destino.
e nós não estamos cumprindo. Veja que hoje nós temos um presidente que é considerado de direita, cuja esposa é visitada frequentemente, não sei quão frequentemente, porque não acompanha essa porcaria nada, por um maquiador homossexual e muitas vezes fotografias desse maquiador homossexual lá no palácio, convivendo com os filhos do presidente, o filho e a filha, e isso é considerado absolutamente normal, tranquilo, né? Então, Brasil, um país que foi criado sob a égide da cruz, né, admite abertamente a sodomia dentro do palácio de governo, né, a residência oficial do presidente. Então, assim, eu não sei aonde que o pessoal tira que o Brasil tem valores cristãos, né? Não sei de onde que tira. Agora, isso é uma traição a Nossa Senhora. A São Pedro de Alcântara, né, que também é nosso patrono. Então, sim, Deus está vendo e Ele não deixará as coisas como estão, né? Os castigos virão, infelizmente. Você está certíssimo. Os castigos virão. Já estão vindo, né? E virão mais ainda. Para nós e para o mundo. Mas a terra de Santa Cruz está como está hoje, né? A terra que foi fundada por uma missa, né? É uma coisa lamentável, né? Uma coisa lamentável. A gente só pode lamentar, né? Mais algum comentário? Professor, salve Maria. Opa, Felipe, salve Maria. Tudo bom? Não. Então, quando eu escuto o senhor explicando essas situações, né, ajuda a entender uma parcelinha aí da história, enfim. Mas eu lembro também quando o senhor comentou sobre a situação da França, na época em que a nobreza, lá nos salões, foi digamos assim, convencida desses novos hábitos, né? E aí, quando eu escuto essa história do Brasil, eu tento, eu acho que não sei se me consolar ou se fugir da realidade, eu penso assim, poxa, se lá na França, do jeito que era, o catolicismo que era, eles se deixaram levar, aqui no Brasil, então a gente não está tão ruim assim, né? Eu fico assim com esse pensamento, já não é a primeira vez que eu penso assim, aí eu tô só comentando isso. Sim. Não, olha, assim, o quão ruim nós estamos, só Deus sabe, né? Agora, do que a gente pode, enfim, deduzir é o seguinte: nós somos filhos de Portugal, né? Nós somos filhos de Portugal, que foi uma nação criada por nosso Senhor Jesus Cristo diretamente, né? Então, nós temos uma história pregressa muito grande e nós fomos abençoados por Nosso Senhor de várias formas. Primeiro na criação de Portugal, depois na vinda de Portugal para cá, né? Quer dizer, nós somos descendentes dessa devoção de Portugal, né? Pela fundação de Portugal. Então, é por isso que nós somos fundados com uma missa, não é por qualquer eventualidade, né? É porque quem veio para cá, não é, foram os católicos, né? E nós fomos fundados por esse povo extremamente devoto, que também depois se perdeu, né, com toda a crise da modernidade. Então, nós temos uma ligação com a Europa, a mesma que a França tem, muito grande. Nós somos a Europa, nós somos Portugal. E nós temos todas
nós somos herdeiros de toda a história portuguesa. Nós não podemos esquecer isso, né? Então, não só a língua, mas tudo que Portugal significou em termos de catolicismo, nós somos esses herdeiros, né? Então, nossa situação não é muito diferente da França, né? Enfim, porque a única diferença é que a França foi o território conquistado por nosso Senhor Jesus Cristo, em termos de poder temporal, primeiro, né, filha primogênita da igreja, né? Lá em 490 e poucos, lá com a coroação de Clovis I, né? Aquela coisa fundacional, né? Do catolicismo na Europa. Mas, assim, eu não vejo muita diferença não, Felipe, assim, da nossa responsabilidade, né? E hoje nós temos a responsabilidade de ser exemplo para o mundo, se nós quisermos, em termos de catolicismo, se nós quisermos. Mas eu não vejo muito essa... Eu não tenho esperança humana, né? De que aconteça alguma coisa de extraordinário no Brasil, mas com a nossa padroeira e o nosso patrono, que é nós temos a quem pedir, pelo menos, né? A quem rogar. São Pedro de Alcântara, Nossa Senhora Conceição Aparecida. Então, nós temos a quem rogar, né? Enfim. Rezemos, né? Mais alguma coisa? Diga, Felipe. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas explicações. Meu cara. Obrigado vocês. Deus lhes pague pela paciência, pela presença, pelos comentários. Tá certo? Nós estamos aqui na página 31, no meio da página. Se Deus quiser, continuaremos a ler amanhã. Não é? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.